Boa noite, me chamo Lohan Mendes, sou acadêmico da Uniaselv e vamos começar a apresentação do estágio obrigatório 3. Bom, essa aqui é a minha turma, esse código aqui. A minha tutora é a professora Elaine Maestre Polido de Araújo e vamos em frente. Meu nome é Lohan, né, como eu já disse, a disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 3. Nossa área de concentração é ensino da língua portuguesa. O programa de extensão é a formação ou capacitação docente. Projeto de extensão é a avaliação da aprendizagem remota. O nosso produto virtual foi feito uma videoaula, no caso, e o tema do estágio é a avaliação da aprendizagem remota aplicada ao ensino de gêneros textuais. Justificativa. Bom, a justificativa desse estágio, desse trabalho, é que muito se fala em educação à distância, né? Mas pouco se fala no caso da avaliação à distância. Porque assim, a educação ela é importante e a educação à distância ela tem se desenvolvido muito no Brasil, principalmente nessa época de pandemia. E avaliar é igualmente importante nesse processo educacional. Então, é lógico pensar que se a gente muito fala em educação à distância, a gente também tem que se falar numa avaliação à distância, que seria no caso a avaliação da aprendizagem remota. E nosso objetivo aqui também é dar algumas ferramentas para os professores que possa ajudar eles nessa avaliação da aprendizagem remota, que a gente pode citar no caso do Google Forms, que inclusive foi o produto virtual. O produto virtual foi um tutorial de como utilizar o Google Forms, como montar uma avaliação a partir do Google Forms. Objetivos. O primeiro objetivo é apresentar aos professores de língua portuguesa o Google Forms como um recurso que auxiliará na avaliação dos alunos remotamente. Como dito anteriormente, né, o Google Forms ele é um aplicativo, ele é uma ferramenta, né, do Google que é gratuita e serve para montar formulários. Esses formulários eles podem ser utilizados como uma prova. Pode-se utilizar para fazer a avaliação dos seus alunos por meio dele. E outro objetivo é destacar a importância de se avaliar os alunos na educação remota e explorar a prática de leitura de gêneros textuais do campo de estudo e pesquisas direcionadas aos alunos do ensino médio. Bom, a fundamentação teórica é a questão da avaliação, né? Para Kremer, a avaliação é dar um valor ou mérito ao objeto sendo pesquisado. É a junção do ato de avaliar propriamente dito com o de medir os conhecimentos adquiridos pela pessoa que está fazendo a pesquisa. Bom, vários autores que foram pesquisados no paper do estágio, eles têm diversas visões acerca da avaliação. Mas de forma geral, a gente pode entender que a avaliação ela tem tanto o objetivo de sondar os conhecimentos do aluno, os conhecimentos que o aluno já tem, como auxiliar os professores nos próximos passos que eles vão tomar com base nesses conhecimentos prévios dos alunos, saber como que eles vão lidar, como que eles vão ensinar, quais são os próximos passos que eles vão dar na formação dos alunos. E também vamos apresentar a ferramenta Google Forms para os professores, que ela vai estar auxiliando, né, a montar uma prova de forma online para que se possa avaliar os alunos de forma remota, né? Bom, metodologia. Na nossa metodologia, a gente fez 5 planos de aula
que em tese eles vão nortear o estágio. Por que em tese? Porque assim, como o estágio no plano da pandemia, a gente só ficou na fase de planejamento. A gente não fez de fato a execução desse projeto. Então, os planos de aula, eles servem para a gente tem que ter o feedback, né? E no caso a gente não teve porque a gente só planejou, a gente não chegou a executar. Porque as escolas também não estão aceitando, né, aqui no nosso estado, acadêmicos, então a gente fez no estágio em época de pandemia. As pesquisas elas foram feitas inteiramente por meio de artigos científicos e sites da internet. E o produto virtual, ele é uma videoaula sobre como utilizar o Google Forms, né? Bom, observação virtual. Esses aqui são alguns dados da escola. O nome da escola é a Escola Estadual Cecília Pinto. Ela fica em Macapá, Amapá, que é onde eu moro. A quantidade de estudantes é mais ou menos 1.800. Eles atendem ao ensino médio, fundamental e o EJA, turno manhã, tarde e noite. Tem cerca de 85 funcionários. E assim, o IDEB da escola em 2017, que foi o mais recente que conseguimos achar, era de 3.0, que assim, é baixo até para o nível da cidade, que na época era de 4.6 em 2017. Subiu agora em 2019 para 5.0, que também é baixo, né? Considerando que a escala IDEB vai de 0 a 10. Porque no caso é uma escola de periferia, né? O bairro onde eu moro é um bairro de periferia. Mas assim, quanto à estrutura, a escola ela é até médio porte para grande. Ela tem 17 salas de aula, tem cozinha, tem biblioteca, banheiros, refeitório, tem quadra. Assim, a estrutura é boa. O problema dela, pelo menos os que eu enfrentei na minha formação, que eu estudei lá, é no ensino. Tipo assim, são problemas que eles ficam no ensino, problemas de evasão escolar, problemas que escolas de periferia enfrentam, né? Bom, aqui a gente pegou um plano de aula para analisar ele. No caso são 5 planos de aula, né? Os 3 primeiros eles eram a respeito de gêneros textuais. O quarto plano de aula a gente ensinaria os professores em sala de aula a utilizar o Google Forms. E o quinto plano de aula, ele focaria em avaliar os alunos com base nos estudos dos gêneros textuais, utilizando o Google Forms. No caso, a gente já faria essa avaliação remota com base nos estudos de gêneros textuais. Seria feito pelo Google Forms, claro. Aqui, gêneros textuais, parte 1. Nosso objetivo é apresentar características de vários gêneros textuais, né? A gente usaria Datashow, Pincel, quadro branco, na disponibilidade da escola, é claro. E a gente exporia o assunto, faria perguntas para os alunos e no final da aula resumiria o que foi apresentado. A avaliação ficaria nessas perguntas orais, né? Uma, até para ter uma interação melhor com os alunos na sala de aula. Bom, a vivência do estágio, assim, não dá muito para falar a respeito dela, porque, como eu falei anteriormente, a gente só ficou na fase de planejamento do estágio. Ele não foi em si executado. Então, o que a gente pode falar disso tudo é que, pelo levantamento de dados ter sido feito inteiramente pela internet, porque não conseguimos contato com o gestor da escola, a gente pode avaliar que assim, apesar dos dados não estarem 100% atualizados, dá para a gente perceber que essa prestação de contas com o público, né, essa publicidade das informações, ela melhorou bastante se a gente levar em conta uns 10 anos atrás, porque
Hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa na internet, a gente consegue fazer um levantamento de dados a respeito de uma escola. E antigamente era muito dificultoso, né? Você tinha que ir na escola, você tinha que conversar com o gestor e tal. E hoje em dia a gente tem mais essa liberdade de fazer isso. Bom, o produto virtual, ele foi uma videoaula que tinha como público-alvo professores e alunos, até porque ela foi feita bem didática, né? Um pouco mais demorada, no caso, para ensinar melhor. A área de concentração é o ensino de língua portuguesa e o tema da videoaula é como utilizar o Google Forms. É basicamente um tutorial. Ela se encaixa no fato que o Google Forms ele seria utilizado para criar uma avaliação e essa avaliação seria usada para avaliar os alunos de forma remota, né? E seria essa avaliação, no caso, seria com base nos gêneros textuais. Bom, esse aqui é o nosso produto virtual que está no YouTube, no meu canal do YouTube, no caso, né? Que é uma das etapas do estágio e foi postado lá. Aqui são as referências e eu queria agradecer a todos que assistiram. Muito obrigado e boa noite.